fazer uma grande mais interessante que a gente vai intercalando, mas a ideia, a área, né, de jogos digitais está ainda, vamos dizer assim, se estruturando em termos de indústria, eu diria. Eu vim da ciência da computação e tenho especialidade na área de engenharia de software. Então, quando eu me deparei com a área de jogos, eu queria, claro, né, trazer para minha zona de conforto. Então, eu comecei a verificar como era que os jogos eram desenvolvidos e sentir falta daquilo que é mais caro dentro da área de engenharia de software, que é a documentação e a modelagem. Então, quando eu tive acesso aos primeiros documentos de jogos digitais, alguém me disse assim, não, a gente precisa criar o GDD. E o que era GDD, né? Que é o Game Design Documents? O que de fato deve conter nesse documento? Então, eu fui fazer as pesquisas e identifiquei um sem número de modelos de GDDs que não deixavam claro o que era necessário para determinado jogo, o que não era necessário, e para além do GDD, os outros documentos, aqueles documentos que a gente costuma fazer para desenvolver um software comum, genérico, como, por exemplo, um documento de modelagem de bancos de dados, de arquitetura de software. Por que isso não estava presente nos projetos de desenvolvimento de jogos? Então, com essas perguntas, eu fui tentando responder, buscando entrar em contato com desenvolvedores da área de jogos que tinham a mesma, a mesma formação que eu, vamos dizer assim. Então, encontrei algumas pessoas. Vocês continuam me ouvindo? Acho que sim, né? Sim, tudo ok, Joselma, continue. Tá. É porque aconteceu uma coisa aqui, achei estranho. Então, quando eu consegui contato com desenvolvedores de jogos que tinham formação na área de computação antes de entrar na área de jogos, eu comecei a compreender como é que a área estava se estruturando. Então, identifiquei diversos trabalhos no nível de mestrado e doutorado que procuravam adaptar, e ainda estão procurando adaptar, a proposta da engenharia de software genérica para a área de desenvolvimento de jogos. Hoje eu tenho ainda não vou dizer que eu tenho uma ideia já firmada sobre isso, porque há muita coisa em discussão, mas eu fiquei um pouco mais tranquila quando consegui identificar que, de fato, a angústia não era somente minha. E as propostas que a gente enxerga, que encontra por aí, ainda são muito superficiais. Então, essa área dentro da indústria de jogos é uma área promissora, eu diria, para aqueles que querem propor documentações que sejam ajustadas a determinados tipos de jogos. É claro que a gente não vai colocar a mesma roupa, sabe, aquela coisa do prêt-à-porter e da roupa sob medida. É claro que a roupa sob medida vai cair muito melhor. Quando você tenta colocar, ajustar uma roupa qualquer, uma roupa fabricada para qualquer corpo, dentro de um corpo, assim, europeu, africano ou canadense, enfim, você vai ter dificuldades para esse ajuste. E esse trabalho de ajuste, ele é necessário. E a mesma coisa, eu diria que são as metodologias de desenvolvimento de jogos, que inclui, é claro, a parte da documentação, a modelagem, e dentro da parte que vamos dizer assim, que é específica do design do jogo, o GDD não é somente assim, aquilo que vai definir gênero, regras, e há muito mais para se explorar. Como, por exemplo, a parte de roteiro, que Yara vai falar um pouco mais depois, a parte da modelagem do layout, que é o conhecimento maior de France, o cenário, os personagens. Esse personagem ele precisa ter um aprofundamento na sua criação ou não? Se eu estou falando aqui de um jogo de RPG, eu preciso ter esse aprofundamento. Se é um jogo, se é um puzzle, já não faz muito sentido, porque até mesmo o personagem ele pode nem existir. Né? Então,
a conclusão assim, inicial que eu tenho é a gente precisa ainda investigar muito, estudar muito sobre isso para poder fazer proposições mais acertadas, vamos dizer assim. E é até mesmo por conta disso, dessa, essa percepção inicial de que vamos dizer assim, a sub-área da modelagem da documentação de jogos digitais está ainda começando de fato, é que a gente propôs essa conversa, esse bate-papo, convidando o Lin, claro, pela experiência que ela tem na área de jogos, de desenvolvimento, aqui na Bahia, para que a gente possa, de repente, construir juntos. Quem sabe a gente não sai daqui da Bahia uma proposição de uma adaptação de documentação para jogos, né, que vai para além de um GDD genérico. Tá? A gente podia começar aqui, eu queria que Lin falasse sobre um pouco da experiência que ela teve desde que eu me lembro, o jogo mais antigo que eu tive notícia foi o Tríade, não sei se foi o mais antigo. Eu me recordo de ter visto a apresentação do Tríade lá na FACED, salvo engano, em 2006. Não sei se estou aí errando no ano, né? Foi isso mesmo, Lin? Isso mesmo, você está correta. O primeiro jogo que a gente desenvolveu foi o Tríade, e ele começou a ser desenvolvido em 2005. Então, quando você viu a apresentação, ele estava em processo de desenvolvimento. Né? Foi o jogo que nós levamos mais tempo. Foram 39 meses para desenvolver esse jogo, né? Por causa da complexidade do que a gente queria fazer. E aí, ele, assim, já posso falar sobre ele? Pode falar, Lin. Pode falar. Então, assim, como o Jocélia falou, né, foi o primeiro jogo que a gente desenvolveu. A gente não tinha o Comunidades Virtuais, que foi criado em 2002, ele não tinha nenhum histórico de desenvolvimento de jogos. E a gente também desconhecia na Bahia, não tinha na época nenhum grupo dentro da universidade que estivesse desenvolvendo, né? E aí teve aquele edital da FINEP, que o Senai também, Francis lembra, o Senai também participou. E foi muito engraçado, porque, embora a Bahia não tivesse um histórico, né, de desenvolvimento de jogos, foram 3 projetos só na Bahia. O do Senai, o da UNEB e o da UFBA, junto com a UFES e a Mackenzie, né, em São Paulo. E a gente, ingênuo, né, achou que seria muito fácil fazer um jogo 3D naquela época e um RPG, muita ingenuidade, né? E só que depois que a gente imergiu de fato no processo, a gente percebeu que a escolha por 3D não foi a mais adequada e não poderia ser um jogo de RPG por causa do nível de complexidade. Então, virou um jogo de aventura com elementos de RPG. E aí foi muito interessante, porque como nós aprendemos, eu gosto de contar isso, porque assim, aprendemos todos juntos. O grupo terminou trabalhando com alunos de diversas universidades, porque foi aberto, não era uma coisa só da UNEB, até porque a gente tinha que juntar quem tinha interesse e expertise na época. Então, teve gente da Católica, da Unifax, da Federal, da Jorge Amado, da UNEB, muita gente que veio, né, trazendo o que sabia, o que não tinha aprendido nas universidades, mas que eram autodidatas, né, porque gostavam e queriam aprender, inclusive a modelagem 3D, que até hoje é difícil você encontrar um profissional que trabalhe com modelagem 3D na Bahia. Então, naquela época ainda era mais difícil. E aí foi criado um processo de formação, né, continuada e formação em serviço, um ajudando o outro para a gente aprender. Teve a definição também de que motor usar, né? Então foi aquela loucura, porque a gente não sabia por onde começar. A Esteban Clua, que é professor da Universidade Federal Fluminense, na época ele estava na PUC, e é uma pessoa também com muita experiência, né, na área de desenvolvimento de jogos, ele é da computação, orientou a gente a usar o Torque. E aí, tanto o Senai como a gente começamos a usar o Torque, né? No caso da gente, a gente escolheu o Torque porque era free na época, era free, e Estevam falou que seria era em C++, seria fácil de usar.
mas a gente teve uns problemas no final. E aí começamos todo esse processo. E aí, Joselma, foi uma coisa muito interessante que eu gosto de dizer, você vê, né? Quando a gente não sabia nada, a gente valorizou a documentação. Depois que a gente passou a ter uma frequência de processo de desenvolvimento, a documentação foi preterida, e isso me incomoda profundamente. Por isso que eu acho esse tema extremamente importante. Eu disse a Luiz, Luiz, eu não sou uma especialista nessa discussão, mas eu acho que é uma discussão da ordem do dia, né? Ela é importante mesmo. Por quê? Porque é exatamente isso que você fala. Quando a gente vai averiguar, seja dentro das instituições de ensino, seja nas instituições que desenvolvem para pesquisa, ou seja nas instituições privadas, a documentação do processo de desenvolvimento do jogo ela é totalmente preterida. Mas, no caso do Tríade, exatamente porque a gente estava aprendendo e a gente precisava registrar e sistematizar as coisas, foi o jogo até hoje no Comunidades, que teve todo o processo de documentação registrado. Então, foi feito o GDD, foi feito o memorial técnico, foi feito a Bíblia da Arte. Então, a gente documentou todo o processo e teve também muitas publicações nas diferentes áreas que estão ali no SB Games, tanto na área naquela época era área de cultura, tanto na área de cultura, como na área de arte, como na área de programação, de computação, a gente tinha publicações que também atuavam como uma documentação do jogo, porque era uma reflexão daqueles profissionais que estavam envolvidos naquelas áreas sobre o processo de desenvolvimento do jogo, as suas dificuldades, como foi solucionado. Então, isso foi importantíssimo para o Tríade. Toda a parte de arte foi disponibilizada, inclusive no site na época. Então, a gente teve toda uma preocupação. Talvez a equipe, nessa época, tinha essa preocupação porque estava começando. E aí eu sempre digo, gente, casa de ferreiro, espelho de pau. A gente, no primeiro, conseguiu fazer e nos outros a gente preteriu. Não sei se eu já falo um pouco do processo dos outros. O que vocês acham? Nesse processo, Elin, eu lembro muito bem, né? Na época eu estava lá no Senai e a gente bateu uma bola muito forte. Eu lembro que a equipe estava completamente engajada, todo mundo motivado, porque também era algo novo, né? Algo novo ao nosso conhecimento. E o processo de construção do jogo, ele se deu justamente pela empolgação de todos nós. E aí, quando soube do resultado pelo edital, isso aí foi lá para a estratosfera. Mas, como você falou, e já foi parte da minha pergunta aqui, se a gente for seguir o roteiro. Nessa época, você disse que, de certa forma, a equipe, no momento que mais precisava, ela realmente se engajou e teve a preocupação na construção e no desenvolvimento da documentação, do roteiro propriamente dito, né? E aí a minha pergunta vai além disso, tá? Vocês, nessa época, para o Tríade e até para os próximos desenvolvimentos de projetos de jogos, vocês seguiram algum padrão definido pela própria equipe multidisciplinar ou então um padrão pelo próprio edital de fomento para a construção de jogos? Na época, então, nós tentamos seguir muito o roteiro da FINEP, porque a FINEP ela era muito rígida. Exatamente. Todas as agências de fomento com as quais eu trabalhei, a FINEP, não, teve a RNP também é difícil, viu? A FINEP ela tinha um acompanhamento sistemático e nós pegamos a mesma técnica que vocês pegaram, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas ela era muito exigente. E o que aconteceu, né, Francis? Não sei se foi essa a percepção que você teve, vocês estiveram lá. Eles não entendiam o que é desenvolver jogos. Então, quando você não entende, fica complicado o diálogo. Né? Por mais que você tente explicar algumas coisas, nem sempre é claro. Então, a gente tentou fazer o meio de campo. Né? A equipe, assim, uma coisa legal assim que eu gosto no Comunidades é que a gente tinha essa coisa da autonomia. Embora a gente trabalhasse com uma equipe muito diversa,
E foi assim, o Tríade também foi um projeto que teve muita gente envolvida, né? Era uma equipe muito grande por causa da envergadura do projeto. E tinha gente de todas as áreas, que é o que você está falando, né? Então, isso foi rico para mim, não sei se todo mundo sabe aqui que está escutando a gente, mas eu sou da área de educação, né? Oi, Luiz! Aí eu sou de pedagogia, então foi rico para mim conviver com essa diversidade de saberes, de formação, de perspectiva, e foi rico para eles também, porque eles também aprenderam com a gente, né? Tinha todas essas tensões de aprendizagem. E a gente tinha uma vantagem que a gente trabalhava todo mundo no mesmo lugar. Então, as mudanças, as discussões, elas eram feitas ali naquele momento. A equipe estava toda ali, né? Ninguém trabalhava remotamente, todo mundo estava ali. E isso facilitava. Então, a gente tentava, na medida do possível, atender às exigências da FINEP, porque se você não atendesse, você podia ter algumas implicações, e tentava, na medida do possível, fazer o que a gente queria fazer, que era tentar produzir um jogo voltado para um cenário educacional que se aproximasse da lógica dos jogos comerciais. Porque, na verdade, os jogos de entretenimento, né? Quando a gente entrou nessa ideia de desenvolver, foi exatamente por isso, porque a gente tinha constatado, enquanto pesquisador da área, a queixa maior, né? O fato de não usar jogos no cenário escolar, o preconceito que os meninos tinham em relação a esses jogos. Então, a gente queria, toda a pretensiosa equipe, né, fazer diferente, mostrar que era possível. Então, durante esses anos todos, a luta do Comunidades foi tentar fazer isso. E, claro, que nesse percurso, acertando e errando muito, né? E aí eu vou contar uma historinha de quando eu achei que a gente tinha acertado, as crianças disseram que a gente não acertou. Eu adoro contar essa historinha porque foi um tiro no pé para mim. Então, a gente tentou, na medida do possível, seguir o roteiro deles, as exigências, mas também a gente foi aprendendo, a gente participou muito do SB Games e tinha muito esse feedback de Esteban. A partir do que existia no posto na literatura sobre o processo de desenvolvimento, a gente foi fazendo as hibridações. E teve uma coisa do diálogo muito forte também com vocês por causa do torque, né? Porque vocês também tiveram dificuldades com torque, a gente também tinha. Então, o fato da gente ter escolhido estar na mesma cidade, ter afinidade e ter escolhido o mesmo motor, em alguns momentos provocou essas discussões, né, alternativas, né? Agora eu quero contar uma historinha só para você ver como a gente sofreu um pouco a lei FINEP, né? Teve uma apresentação que foi no Rio e a gente foi levar o primeiro demo, né? E aí no jogo que era sobre a Revolução Francesa tem um momento no jogo que aparece uma luta, né? E tem sangue, né? É só a arte, é uma arte, não tem nem interação, nem interatividade. E aí foi bombado, inclusive, não só pela própria FINEP, como pelos meus colegas que estavam lá, né? Que também eram do mesmo edital, porque era um jogo educacional e não cabia ter cenas com sangue, que era melhor tirar. Então, aí, novamente, mesmo que eu tivesse feito uma reflexão na minha tese sobre isso, a gente teve que ajustar e tornou as cenas bastante clean de uma revolução que foi bastante sangrenta e violenta. Então, a gente fez vários ajustes para atender exigências da própria financiadora e do própria equipe que estava ali, que era colega, que também estava no processo de desenvolvimento. Isso não aconteceu só dessa vez. A gente desenvolveu um jogo para a secretaria, uma encomenda da secretaria, algo mais recente dos últimos anos, de 2016, eu acho. E aí era sobre adolescência. E tinha uma cena que era a mecânica do jogo se aproximava na verdade, nossa inspiração foi o Criminal Case, que é aquele jogo do Facebook, né? Então, a mecânica era muito semelhante. E aí tinha uma camisinha. Achavam, num lugar lá da escola, uma camisinha. Menino, teve que tirar a camisinha. Porque quando foi passar pelo crivo do técnico da secretaria, que era uma pessoa, inclusive, muito que eu adoro, muito antenada, muito jogador, jovem, mas na hora que vai passar pelo crivo de outra instância, não pode botar a camisinha.
Mas camisinha, meu filho, não é importante orientar que eles têm que usar, não, mas não pode, tal. Então, no processo, quem desenvolve jogos para a educação passa por esses crivos aí, né? Então, assim, quando a gente é financiado, ainda é pior. Você não tem essa autonomia. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Agora, talvez Respondeu por sim. isso. Eu acho, agora você trouxe uma coisa que eu tinha me esquecido. Eu acho que talvez por isso, pela rigidez da FINEP, a gente foi rígido na documentação. Por quê? Porque era exigência apresentar no relatório final aqueles documentos. Exatamente. Então, por Exatamente. isso, talvez, diferente de outras agências que lhe dá mais flexibilidade, a FINEP não dava, né? Então, por isso, talvez a gente tenha sido tão criterioso. Você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido. Tão criterioso, tão rígido. Seguimos à risca o que é essencial e que muitas vezes a gente pretere, que é a documentação. A documentação. Eu vou deixar um Eu pouquinho lembrei, você sozinho aí, tá? Eu vou tirar meu vídeo para ver se o pessoal melhora aí a conexão. Vou deixar você Eu sozinho. estou vendo Daqui a aqui pouco o a gente pessoal volta. pedindo, né, para tirar os vídeos. Daqui a pouco a é, gente volta. Viu? Você vai ficar sozinho um pouquinho. Tá, joia. eu queria fazer um comentário sobre isso. Parece que minha voz agora melhorou, né? Bastante, Melhorou Joy. bastante. Bastante, bastante. Bastante, Muito. porque a voz de vocês melhorou bastante para mim. Então eu imaginei que. Só fez reiniciar o computador aí, né? O notebook. Não, eu fechei uns 30 sites abertos. O meu computador é um i7, mas mesmo assim não. Enfim, o problema é o usuário. Então, me lembrou agora sobre essa questão da exigência de quem contrata. Eu tive umas experiências como analista de sistemas que foram marcantes para mim, que foi trabalhar em projeto contratado pela Petrobras e pela PDVSA na Venezuela. Eles exigiam, a Monsanto também. Então, as empresas grandes, elas faziam uma exigência muito grande em termos de documentação. E trabalhavam com uma coisa que eu, assim, no início eu rejeitava muito, que é chamado de ponto de função. A gente, para poder precificar o serviço de desenvolvimento de software, a gente tinha que criar uma certa normatização de quanto tempo a gente faria, por exemplo, a criação de uma janela, a criação de uma interface que ia inserir dados, fazer conexão com o banco de dados e mostrar um relatório simples, que seria somente feito a partir de uma visão, um select, enfim, né? Uma coisa simples, relativamente simples. Então eu tinha que dizer antecipadamente quanto tempo eu ia gastar, quer dizer, a equipe iria gastar para desenvolver aquilo ali, e daí eu dar o preço. A Petrobras exigia que o fornecedor fizesse tudo isso antes. E essa coisa do ponto de função, eu reclamava muito, porque eu assim, mas para você conseguir determinar um ponto de função, você teria que ter uma experiência com aquela equipe, que nunca é a mesma, porque entra e saem novos integrantes, e também cada software é uma coisa diferente. Então, mas de fato, assim, não adiantava espernear. O contratante queria que fosse daquele jeito, então a gente tinha que se adequar àquela situação. Então, é uma defesa que eu faço quando eu estou em sala de aula, que os alunos reclamam assim, mas isso aqui burocratiza demais. Isso é chato, é como se fosse, a entendimento muitas vezes é como se a documentação fosse algo externo ao jogo, só que ele faz parte do jogo, na verdade. Exato, eu concordo com você. Assim, uma coisa que eu acho importante também aí no que você está falando é que a gente que está no processo de formação, né, desses novos profissionais, tem que trabalhar essa questão, porque assim, nem sempre a gente pode ter essa liberdade criativa e de experimentação quando você tem um cliente que do outro lado está pagando por aquele produto e ele tem exigências em relação. Muitas vezes, esse cliente não entende a linguagem. Ele não sabe como é que se produz um jogo. Ele tem uma ideia do que ele quer. Então, para que você consiga produzir algo que seja coerente com que sua equipe acredita, com as expertises que estão ali dentro daquele ambiente, atribuindo valor, né, àquele conteúdo, àquela narrativa,
dando todo gerando aquilo ali como um produto cultural, audiovisual, tudo isso é importante. Só que quando você é pago pelo outro, o outro tem algumas questões que você vai tentar através. A gente sempre fez isso quando a gente tinha os nossos clientes, né? Porque a gente teve clientes que não foi governo. A gente trabalhou para o COFIC, a gente trabalhou para a Braskem, então, e para a Secretaria de Educação, que foram, assim, digamos, os clientes que efetivamente sentavam e iam para a reunião. Aí você faz aquela reunião para discutir o que é que vai ser feito, ouvir o cliente, dizer como é que vai ser feito, aí depois você faz a reunião novamente para apresentar como é que você está pensando a perspectiva artística do produto, como é que você está pensando a questão do conteúdo que vai ser apresentado, da jogabilidade, das estratégias que vão estar por trás daquilo para levar para atingir o objetivo que quer, seja vender um produto, seja ensinar alguma coisa. Então, você precisa desse contato contínuo com esse cliente para que, na hora que você for apresentando e defendendo suas ideias, você até conseguir convencê-lo, por exemplo, de fazê-lo mudar a perspectiva que ele tem, né? E está mais, digamos, mais aberto a aceitar o que a equipe está propondo. Então, mas de qualquer sorte, é importante que a gente que está no processo de formação e que está sendo preparado para ser um profissional da área de jogos esteja também avisado de que nem sempre a gente vai produzir o jogo que a gente gostaria quando é o outro que está pagando, né? Então, o que tem que ter clareza é de que esse produto ele tem que sair com qualidade, porque a marca dos profissionais ou do profissional da empresa que está em jogo tem a ver com sua concepção do que é um jogo, obviamente, mas, ao mesmo tempo, essas tensões, né, entre o que o cliente quer e o que você quer, tem que buscar esse ponto de equilíbrio. E eu acho que a melhor forma são esses encontros contínuos, né? Eu estou falando encontro, mas pode ser até remotamente, que às vezes acontece também. No último jogo que a gente fez, por exemplo, para a RNP, que é essa rede que a gente está aqui, as reuniões elas eram sistemáticas, semanais e eram remotamente. E a pessoa era muito rígida mesmo. Ela também não entendia, era terrível, era desgastante. Eu acho que eu nunca briguei tanto com uma pessoa como eu briguei com ela. A gente se suportava. Mas eu não tinha jeito, porque ela que estava financiando, quer dizer, ela representava a agência de financiamento. Então, a gente tentava, na medida do possível, mostrar por A mais B por que a gente fez aquela opção, e ela com as exigências da lógica de quem estava financiando. Então, é um embate. Agora, a melhor forma de vencer isso é através realmente dessas reuniões e através de argumentos que estejam embasados, por exemplo, ou em outros cases, ou na própria literatura que já existe, porque já existe bastante literatura falando sobre o desenvolvimento de jogo, né? Tanto no Brasil, em Portugal, como fora do Brasil. Então, acho que trazer essa literatura palatável, né, para que o cliente entenda, ajuda a gente conciliar o desenvolvimento de um produto que atenda os dois lados, a quem está financiando e a equipe que desenvolve. Lin, Oi. Continue, perdão, pensei que você tinha terminado. Não, eu queria. Não, mas posso falar depois, quer dizer da experiência com as outras agências. Mas eu posso falar depois. Eu queria trazer um gancho, a gente tem até uma pergunta, eu queria até dizer para quem está aí na nossa live, os usuários, quem quiser fazer pergunta, coloca no chat que a gente transmite aqui para a Lin, tá? E aí, trazendo esse gancho aí de Joselma, que tratou sobre análise de ponto de função, né? Que nos ajuda e nos permite a ter a funcionalidade de um software, principalmente na perspectiva do usuário, né? E é importante você ter esses modelos paramétricos, né, para a gente quantificar e poder precificar o jogo da gente. E aí também, buscando o gancho aí da pergunta de Gabriel Lima, e seria a minha pergunta também, nesse caso dos jogos que você tem feito até hoje com suas equipes, você tem utilizado alguma ferramenta para documentação, diagrama? E aí, no caso, o Gabriel Lima até pergunta, foi o Scrum para gerenciar o desenvolvimento do jogo? Eu até respondi aqui no chat. A gente começou a usar o Scrum a partir de 2011.
foi quando a gente teve o primeiro curso de especialização em Game Design na UNEB, em 2010, 2009, 2010. A gente teve um professor, que era André Nascimento, que ele trabalhava na Tectoy, acho que é Tectoy, depois ele passou a trabalhar na Microsoft, que trouxe para ele deu uma disciplina chamada Game Produce. E aí ele trouxe para a gente, que a gente não conhecia até então, o Scrum. E a partir daí a equipe começou a utilizar o Scrum. Mas o fato de utilizar o Scrum como uma ferramenta de gerenciamento do desenvolvimento do jogo não implicou no rigor na documentação. Eu até dizia a eles, não é porque a gente está usando uma metodologia ágil que a gente não tem que documentar. Eu acho isso um absurdo, inclusive, eu dizia para ele, né, dentro da minha perspectiva, que uma coisa não descaracteriza a outra. Né? Então, assim, não é porque você tenha que priorizar outros aspectos que você vai abandonar a documentação. Então, é possível você trabalhar com metodologias ágeis e continuar documentando o processo. Todo o processo. Inclusive, o que aconteceu? Vou contar um caso para vocês traumático. Durante todo o processo de desenvolvimento dos jogos de comunidade, que foram 13, eu acho, a gente teve coisas que a gente fez que eu acho certo e acho errado ao mesmo tempo hoje, que eu avaliaria. Mas se vocês me perguntassem se eu faria de novo do mesmo jeito, eu acho que eu faria. Cada recurso que a gente captava, a gente fazia um outro jogo. Um jogo de gênero diferente, de estilo diferente, estilo de arte diferente, de conteúdo diferente, tudo diferente. Só não mudava o motor. E, quer dizer, a gente mudou do Torque depois para trabalhar com Flash, porque tinha que fazer os jogos em 2D, porque senão não rodava em escola nenhuma. O famigerado Flash, né, Ia? Aí a gente começou só o Flash que se mantinha. E aí, o que acontecia? A gente não criou um repositório. Então, cada projeto era um projeto novo. O dinheiro acabava, você soltava a versão Gold, com erros ainda, com bugs, que não tinha mais recurso nem equipe para dar conta daquilo ali. Aí começava um outro projeto. E isso foi bom e ruim. Por que foi bom? Foi bom porque a gente desenvolveu na equipe expertise para diferentes tipos de jogos, conteúdos diversos, estilos de arte diferentes. Isso foi muito legal. Ao mesmo tempo, isso foi ruim. Por quê? Porque a gente não tem um jogo, por exemplo, que você foi, a partir do feedback, da avaliação dele, você ir fazendo a reimplementação, você ir resolvendo os problemas para qualificar ainda mais o jogo. Além disso, você não construía um repositório, né, para que você pudesse estar usando o tempo todo. Então, isso foi o lado ruim. E aí, durante todo esse processo, então, Triad foi o primeiro, Búzios foi o segundo, os 2 primeiros a gente documentou rigidamente. Quando chegou o penúltimo, que foi o Guardiões da Floresta Gamebook, que é o jogo que eu ia contar a história, a gente teve, depois, eu decidi que a partir dali eu ia, junto com a equipe, trabalhar só naquele jogo, tornar aquele jogo bastante robusto para atender efetivamente os objetivos que a gente queria. E aí esse jogo, gente, que foi feito para dispositivos móveis, ele não tinha nenhuma documentação. E isso me deixou extremamente aborrecida, muito preocupada. Aí vocês vão dizer, mas você não acompanhava, você não perguntava? Acompanhava, perguntava. E quando foi que foi possível captar outro recurso para dar continuidade àquele jogo, especialmente na parte que a gente estava criando uma ferramenta para avaliar a performance cognitiva do jogador, tudo estava na cabeça de quem? Do programador. Não tinha, né? Aí você tinha que fazer, quem chegava tinha que fazer o trabalho de perguntar ao outro. O outro não se lembrava de tudo. E nem se lembrava, como é que a gente fala, dos armênios que falam, das gambiarras que fazia. Por que fez aquilo e como fez aquilo. E aí, gente, era um drama. A gente teve que fazer a escuta de todo mundo que foi desenvolvido, tentar sistematizar isso, tentar fazer um processo de reengenharia para poder gerar uma documentação mínima
que ajudasse a implementar o que a gente queria. A mesma coisa aconteceu com Guardiões da Floresta, que foi feito o último jogo que a gente fez para Flash, que foi feito para computador. A gente teve 3 programadores, nenhum documentou nada. A sorte é que eles eram amigos. Aí eles conversavam, cada um que entrava conversava com o que saiu, porque tem ainda esse problema da rotatividade, para tentar descobrir como meu Deus. O telefone sem fio, né? Foi horrível. Isso também aconteceu na arte. Quem vê esse jogo no computador vai ver que você tem diferentes estilos artísticos no mesmo jogo. Então, gente, isso é uma questão extremamente séria, né? E difícil de trabalhar. Então, a gente, mesmo usando uma metodologia de gerenciamento, a questão da documentação, que é fundamental e é importante para o outro que chega e que se insere no projeto, ele não tem que começar tudo de novo, nem correr atrás das pessoas. Ele tem que pegar essa documentação, olhar as escolhas que foram feitas, o que é que foi feito, para que ele possa seguir a partir dali. Então, usar o Scrum é legal, eu acho que é uma das melhores metodologias ágeis para serem usadas no processo de desenvolvimento de games, não sou eu só que digo, está na literatura, todo mundo usa, mas, para além disso, tem que ter um rigor no processo de documentar as escolhas, como se solucionam os problemas, quais as alternativas que foram testadas, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, porque serve para mim e serve para qualquer outra pessoa, né? Como o Jogava disse no início, né? Então, qualquer pessoa que pegar aquele documento resolve. Quer dizer, pode resolver. Sim. Lin, o Dante, ele faz uma pergunta aqui. Primeiro, ele parabeniza a todos pela live. Eu me perdi, não vi mais. E ele pergunta, além desse livro que você produziu, tem alguma previsão para um novo livro em 2020? Depende de qual foi o livro. Você fez Jogos Digitais e Aprendizagem. Ah, sim. A gente teve o último sobre jogos, que foi sobre museus. Inclusive, viu, tá tudo disponível em PDF, que foram pela Edufba. A Edufba disponibiliza. O de aprendizagem, como foi pela Papyrus, não está disponível. Então, o último que a gente fez, Dante, foi sobre museus virtuais. Museus virtuais e jogos. Porque uma coisa super legal, deixa eu só falar sobre isso, não é assunto daqui, mas é o meu assunto, como Yara falou no início, eu sou apaixonada por série, e aí eu estou estudando muito essas estratégias que a Netflix tem feito com a tentativa de gamificar, né? Algumas animações, como o caso do Minecraft. Então, eu escrevi um artigo, Dante, essa semana terminei, sobre uma análise sobre a ficção interativa Minecraft Story Mode na Netflix, né? Fazendo paralelo com o Minecraft Story Mode jogo. Mas tem vários outros, né? Então, eu acho que outro dia, o ano passado mesmo, a Netflix abriu uma chamada para game design. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de escrever um livro sobre isso, mas é algo que eu acho que é da ordem do dia e que a gente que está no curso de jogos deveria começar a pensar nessas outras estratégias, porque isso faz parte não só da questão criativa, mas estar atenta a essas tendências que vêm se delineando, né? Segundo os analistas aí do futuro, pós-corona, a gente vai viver muito mais entretenimento imersivo, né, usando os óculos, e nessas plataformas de streaming. Então, eu acho que essa coisa de pensar essa relação com os games para esses produtos, viajei aqui na maionese, desculpe, mas... Não, que nada. Mas eu acho que isso é uma coisa para a gente discutir. Mas voltando ao livro, o último foi esse, sobre museus, e se você quiser, depois você pode me mandar uma mensagem, e eu posso também passar para as meninas os links que estão disponíveis lá na UFBA, de todos que a gente produziu pela UFBA sobre jogos. São 3. Bom, eu queria pegar um gancho aqui de uma coisa que Lin falou, a respeito que alguém perguntou do Scrum, na verdade, Lin começou falando, e eu me lembrei da questão da colaboração. Um dos problemas grandes que acontece com o trabalho em equipe é a ideia equivocada, isso no meu modo de ver, que as pessoas têm de que o trabalho, que aquilo que ela faz é dela. E uma das propostas de metodologia ágeis que faz bastante sucesso é a Extreme Program, o XP.
A XP tem um conjunto de diretrizes, dentre elas toca no ponto da questão da colaboração, da ideia de que o código não é seu, e se o código é do coletivo. E essa experiência que Lynn falou, que aconteceu no Guardiões da Floresta, se eu não me engano, é exatamente essa concepção equivocada que alguns programadores têm de que ele fez o código, é dele e pronto. Então ele não precisa se preocupar com padronização, ele não precisa se preocupar com documentação, porque é uma coisa que dá trabalho, ele não precisa se preocupar com fazer a coisa para que seja compreendido por outra pessoa. Isso é uma concepção que os programadores tinham nos anos 70. Quando você fazia o programa e você era dono, pai, avô era do programa e não podia ser, inclusive, nem promovido. Se você fosse demitido ou quisesse ir para outra empresa, você levava junto consigo tudo, simplesmente. A gente viu isso acontecer, quer dizer, quem viveu quem é do século passado, que nem eu, né? Então, a gente viu isso acontecer na virada do ano 2000. Os bancos, as indústrias, os grandes varejistas, enfim, as empresas que tinham sistemas automatizados, enlouquecidos, porque precisavam fazer ajustes nos seus softwares para se adequar à mudança do armazenamento da data, né, que não podia guardar somente os 2 últimos dígitos, era necessário guardar os 4 últimos dígitos, para que as contas, por exemplo, de financiamento, ou tudo que precisava da data para fazer algum cálculo, eles iriam ter problemas se virasse o ano 2000 e não considerasse os 4 dígitos. Então, a dificuldade que teve foi, eu vi muito banco gastar uma fortuna somente para fazer a adequação do acréscimo dos 2 dígitos, para depois migrar tudo para um sistema automatizado de gestão. Porque naquela época os bancos faziam seus próprios sistemas. O Banco do Brasil, o Bradesco tinha o seu próprio sistema. Como que uma organização daquele tamanho tinha uma resistência imensa em adquirir um sistema que foi fabricado, vamos dizer assim, por um fornecedor qualificado? Então hoje não, hoje até o Banco do Brasil utiliza sistema construído, foi adquirido fora, né? Então você vê o mesmo sistema sendo utilizado pela Walmart, mundialmente, pela Petrobras e pelo Bradesco. E essa dificuldade, essa ideia de que o que eu construo, não, o conhecimento é meu e não é de mais ninguém. Foi muito importante você falar isso, porque eu acho, assim, também eu venho de uma experiência, eu costumo dizer assim, o Comunidades não era uma empresa, né? Então, era um grupo de pesquisa que gostava de fazer experimentação, mas tinha angústia. A angústia de ser só um grupo de experimentação e a angústia de querer ser uma empresa. Mas a gente nunca foi, a gente tinha essa identidade. Mas a gente buscou trabalhar durante esses anos todos de forma bastante colaborativa. Então, essa coisa assim, tanto que é uma coisa importante, né? Para a gente foi importante, para a universidade foi importante, para mim foi importante. A gente registrou todos os jogos. E todo mundo que trabalhou no processo de desenvolvimento daquele jogo tem o seu crédito no registro no INPI. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aquela menina que é de pedagogia, que cuidou da parte do conteúdo sobre história ou sobre matemática, ela também tem o nome dela no registro. Ela faz parte da equipe criativa, colaborativa, que produziu, que criou aquele produto. Então, ela tem o crédito tanto quanto o programador. Então, isso é trabalhar de forma colaborativa. E eu acho que lá a gente conseguiu isso, né? Então, assim, eu costumava dizer, a gente tinha um menino que era de design, que tinha horas que ele fazia uns posicionamentos assim nas reuniões, que ele dizia, menino, você é mais pedagogo do que eu. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam ali imersos, assim como eu, né? Convivendo com essa diferença de perspectiva, de olhar, compreendendo que a gente só ia conseguir fazer se trabalhasse de forma colaborativa. Porém, houve como eu estou dizendo aqui, uma grande falha. Falha minha e falha deles, de não ter tido rigor em documentar tudo isso.
Em relação a essa coisa também importante, como a gente era da universidade, de colaborar disponibilizando o código. Não só pode disponibilizar se usa software livre, não. A gente optou por não trabalhar com software livre. Tem as nossas questões lá. Eu posso até falar depois, se alguém quiser. Mas, por exemplo, o framework que foi usado para fazer o jogo Salvador Sim, um simulador da cidade de Salvador, foi usado pela professora Tânia no jogo dela. Ai, meu Deus, esqueci o jogo. É tão falado. Esqueci o nome, mas é um jogo, o mesmo framework. Quer dizer, a gente disponibilizou. Mas vocês são amigas, é porque está na mesma universidade. Não. A gente disponibiliza. Uma pessoa no Pará pediu na época o código do jogo que a gente tinha feito, esse que eu falei que teve 3 programadores, o Guardiões da Floresta, para computador. O cara pediu, porque ele estava fazendo um jogo lá sobre os mitos lá da região norte, né? Que tem a ver com o que a gente trabalhou, que foi... O jogo é sobre floresta amazônica, nosso jogo, né? Então tem o Saci Pererê, tem esses mitos todos do folclore brasileiro. A gente disponibilizou o código para ele. Então a gente tinha essa coisa que Joselma está falando, o código não era nosso, era de qualquer pessoa que quisesse, bastava pedir que a gente dava, entendeu? Porque eu acho que era importante para a gente esse retorno, né? Essa coisa de saber que outras pessoas estão usando o que a gente produziu e estão criando a partir dali, e também porque, de alguma forma, você tinha interlocutores, né? Então, eu acho que isso de trabalhar de forma colaborativa é o que fortalece a pesquisa e desenvolvimento nessa área. Compreendo que se a gente está dentro de uma empresa privada, né, nem sempre isso pode ser feito por conta da outra lógica, né, da lógica do capital, a lógica mercadológica, por aí vai. Professor Edson está perguntando se foi o Quimera, Aline, que usou o mesmo framework lá. Pois é, que bom, França, porque ultimamente eu estou virando uma senhora Quem registrou isso foi o professor Edson lá, nosso professor lá do campus. Pois é, o Quimera foi feito, pelo menos a versão inicial, não estou falando das outras, né, que vieram depois, mas a versão primeira, por exemplo, que André trabalhou, André Rezende, foi o framework do Salvador Sim, que foi o mesmo framework que depois a gente usou para o Industriale. Esse framework foi usado para 3 jogos diferentes. Lin, eu vou ter que trazer um pouco para o nosso lado aqui do IFBA, tá? Você colocou alguns links de livros e a gente tem... Eu queria até agradecer a presença do professor Cláudio Reinaldo, que inclusive organizou um livro com você e com o professor Hugo Saba, que é Interface entre Games, Pesquisa e Mercado. Que justamente está lá pela editora do IFBA, pela EDIFBA e de forma gratuita, né? Exato, ele está aqui perto de mim, em algum lugar. Exatamente. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser fazer o download gratuito lá da editora do IFBA. E esse livro ele é bem legal, porque ele muito! Não é porque eu fiz a capa, não, mas ele é bem legal mesmo, viu? Ele estava aqui na minha visão essa semana. Eu estou procurando, não estou achando. Mas achei. Tem artista nesse IFBA. Aqui, ó. Bacana. Já coloquei até o link aí, para quem quiser fazer o download dele gratuito pela editora do IFBA. É interessante, porque a ideia foi exatamente fazer, assim, embora eu seja uma professora da área de educação, de universidades públicas, mas eu adoro o mercado, eu adoro a discussão do mercado, e nessa área de games eu amo discutir isso, aprender sobre isso, estar no meio do povo que fala sobre isso. Então, a ideia desse livro foi exatamente essa, mostrar essa relação, né, de que games tem que ser compreendido a partir de vários aspectos, né, do aspecto da formação, que tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje, com o que o IFBA está fazendo, e que agora, aproveitando de novo, eu sempre digo isso e não me canso de dizer que eu fico muito feliz com o curso de vocês. Luiz é testemunha, eu falo isso para ele direto, eu parabenizo toda a equipe, porque eu acho que vocês têm um investimento
tem uma preocupação com esse processo de formação, vocês criam vários espaços para estar divulgando o trabalho que faz, para estar com essas lives todas que vocês estão fazendo, né? Apesar do momento que a gente está vivendo, vocês criam um espaço de interlocução, de diálogo. Eu tenho visto em vários eventos que eu estou, por exemplo, ou que eu vou, que os meninos do IF estão lá, elas estiveram presentes na Game Jam que a Ana coordenou das mulheres. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu vejo, não sei como explicar, mas uma movimentação diferente. Eu adoro isso, porque eu acho que é isso que é importante, né? Que faz a diferença e ajuda na formação dos meninos. Então, parabéns mais uma vez. Bacana. Então, assim, mas é verdade. O Luiz sabe, ele vai dizer, porque eu falo isso para ele toda hora. Então, o que é que eu quero dizer? A formação é fundamental. A pesquisa também é importante. Mas o mercado também. Afinal de contas, nós estamos formando vocês para atuar no mercado, para serem professores da área de jogos, né? Que a gente tem crescido o número, eu soube que agora tem a Jorge Amado também. Sim. E tem também, então, assim, para o ensino, para a pesquisa, e tem muita pesquisa também aqui na Bahia na área de jogos, e para o mercado. Então, esse livro, ele faz essa... Obrigado por lembrar, Francis. Ele traz essa discussão importante. Vocês vão ver que tem nomes bastante interessantes aqui, com discussões bem diversas, desde a banda sonora até as questões ligadas às redes complexas. Então, sugiro e recomendo a leitura também. Lin, deixa eu lhe dizer, a gente está chegando aqui a 9 horas, né? Você está com tempo aí? Dá para a gente levar até meia-noite? Ou... Não, até meia-noite não. Minha mãe está desesperada fazendo porque está muito bacana. Vou mandar uma mensagem para ela. Peraí, porque ela descompensa e liga. Peraí, deixa eu só dizer aqui, sou em uma banca. Fique à vontade. Eu tenho que dizer que é banca, senão ela não entende. E Arinha, pelo roteiro aqui é você, viu? Eu tô ligada. Pronto. Posso perguntar ali? Pode, já mandei aqui o recado, porque já tinha não sei quanto, ela ligou aqui pro WhatsApp, porque eu desliguei, o telefone está do outro lado para não atrapalhar. Me diga uma coisa, Aline. Nesse universo que você já trabalhou, com todos esses jogos que já foram pesquisados, produzidos, lançados, qual foi a dificuldade que você encontrou em relação à equipe na construção da documentação? E como essa dificuldade foi resolvida? Olha, o que os meninos alegam, quando eu me aborrecia, quando eu perguntava, eles diziam que era porque, ele me chama assim, não dá tempo, é tanta coisa para resolver, a gente não tem como parar para fazer essa documentação. Então, o que eles diziam era a questão do tempo. A gente nunca teve uma pessoa dedicada à documentação. E por que nunca teve isso? Né? Porque a gente não tinha realmente recurso, nem ninguém que se dispusesse a fazer isso. O que acontecia, por exemplo, tinha um dos profissionais que ele achava, como eu, muito importante fazer isso. Então, ele documentava. Então, a parte dele tinha a documentação normalmente, né? Mas nem todos, dentro da sua dinâmica de tempo, de horas dedicadas ao trabalho e as outras coisas que eles faziam da vida deles, né? Organizavam o tempo para que naquela rotina parasse todo dia, que eu disse, mas vem cá, não pode parar todo dia e ir registrando o que aconteceu? Não acontecia isso, né? Então, a maior dificuldade é uma dificuldade comportamental. Tipo assim, da pessoa entender que é importante. Aliás, mentira, eles entendem que é importante, mas eles não fazem disso prioridade. Se você conversar com todos, eles vão reconhecer que isso é importante e que eles deveriam ter feito. Mas eles não conseguem, dentro da agenda de trabalho, inserir mais essa atividade. Por quê? Porque sistematizar não é uma coisa tão fácil e corriqueira, não é? Mesmo que não é igual a fazer, por exemplo, um artigo, não é a mesma coisa, porque a lógica da escrita é outra, uma escrita mais técnica. Mas, mesmo assim, o que eu acho, Yara, é que a própria dificuldade de lidar com essa coisa da escrita, mesmo sendo uma escrita técnica, fazia com que isso fosse preterido sempre, sabe? Sim. Eu vou fazer. E nunca fazia. Então, a questão maior é comportamental. Como mudar isso? Né? Eu acho que uma coisa que é importante é que os cursos reforcem o que vocês estão fazendo aqui hoje. A importância de
de se documentar. Que seja criada a cultura dentro da lógica, né, da dinâmica de trabalho, que ele compreenda que ele tem que ter um tempo determinado para isso. Isso pode ser feito da forma mais simples, né? Compartilhando, você cria lá um wiki e cada um vem e vai colocar. A gente fez essa experiência. Uma Criou rotina, né? Cada um vinha e colocava, mas aí começava muito bem, aí parava. Então, isso foi difícil. Acho que é uma mudança de comportamento mesmo, de criar uma rotina, como você falou, né? Disso fazer parte do cotidiano. Eu não sei como é que está o curso de vocês, se tem uma disciplina para pensar isso. No nosso não tem. Né? E os cursos que eu analisei na época também não encontrei. Então, eu acho que assim, uma condição básica, né? Importantíssima. Porque se não houver o interesse da pessoa em fazer, mesmo ele acreditando que aquilo é importante, ele não consegue fazer. Esse professor, que eu não quero falar aqui o nome, porque falar de um e não falar do outro não é bom, né? Ele consegue fazer, ele fez. Mas é porque é outra lógica, né? É ele com ele mesmo ali. Vai lá, Fran. Eu, Selma. Não, eu sou Joe. Isso. A gente falou uma série de coisas, na verdade a gente até pulou algumas perguntas que tínhamos pensado em fazer, porque ao longo da conversa a gente abordou vários assuntos, até extrapolou, isso é ótimo. Exatamente. Eu sou meio fora da caixa às vezes, né? Mas é para ser isso mesmo, a gente faz um plano, ele tem que ser realmente diferente do que planejamos, para que haja surpresas, né? E a gente sai da experiência com a sensação de que houve aprendizado. Durante essas experiências que você teve, você reportou aí momentos em que vocês se dedicaram fortemente à documentação porque havia uma exigência por parte de quem estava contratando, e em outras situações afrouxaram um pouco, porque já não houve essa exigência. Tendo numa situação ou na outra, que tipo de dificuldades que as pessoas demonstravam a fazer para poder produzir essa documentação? Eram sobre quais aspectos deveriam ser documentados, sobre a forma, se na forma de texto ou de gráfico? Não era, não. Eles tinham conhecimento do que deveria ser escrito. Tipo assim, um template. Eles tinham o roteiro do que deveria ser escrito. A dificuldade mesmo não era o que escrever. Não era isso. Era, na verdade, parar para fazer e escrever sobre. Porque o que é que acontecia? Se houvesse uma documentação, a gente teve um outro problema no Gamebook Guardiões da Floresta, que era para ele ir para iOS e Android. Mas a gente teve um problema em relação ao peso do arquivo para a loja da iOS, ela é muito rígida, né? Ela é muito cheia de cri-cri. Então, teve um problema. Esse problema não foi registrado, não foi sistematizado para se pensar o que foi. Sabe como que resolveu? Estava acabando o projeto, o dinheiro tinha acabado, a pessoa já ia se envolver em outra coisa, disse, aborta, só vai para Android. Então, na verdade, não é porque ele não sabia como fazer a sistematização, ou para que isso ajudasse que a gente abortasse para Android naquele momento, mas que ficasse registrado ali qual foi o problema, porque no futuro a gente podia até voltar a pensar sobre aquilo, tentar encontrar a solução de como diminuir o tamanho do arquivo para atender as especificações, mas não aconteceu. Então, não na verdade, é uma coisa mesmo de postura frente à necessidade de fazer esse registro. E quando o projeto acaba, o dinheiro acaba, as pessoas, é normal, natural, as pessoas tendem a se desvincular porque elas vão procurar outras coisas. E aí, se você não documentou durante todo o processo, que não dá para documentar no final, né? Tem que ir documentando sistematicamente. Então, isso se perde. Faz sentido. Então, eu acho que o problema, no meu grupo, o problema não é o fato deles não saberem o que documentar ou como documentar. O problema foi que, diante dos projetos que nós tínhamos, eles não priorizaram essa prática. Isso não foi julgado para eles importante. Então, assim, a gente tinha prazos, né, de entrega por causa dos editais, ou se fosse para os clientes que eu falei, tinha prazo para entregar. Então, a preocupação maior era entregar o produto no prazo. Aí você vai me perguntar, e conseguia sempre? Não.
A gente sempre tinha prorrogação. Porque o processo de desenvolvimento de um jogo não é simples, né? Até porque a gente não fazia jogos casuais. Os nossos jogos, eles contam histórias, eles têm uma narrativa, aí tem um nível de complexidade maior. Então, a prioridade sempre era dar conta do produto e não pensar e refletir sobre o processo. A culpa é minha também, eu não culpo só eles, não. A culpa é minha também, porque se eu tivesse sido, talvez, mais criteriosa e mais atenta a essa cobrança, talvez a gente não tivesse tantos jogos sem documentação. Lin, Agora, o que acontece? Rapidinho, só para não esquecer. O que acontece? Como eu, enquanto coordenadora, tinha que fazer os relatórios, nessa época, eu ia e pedia as informações a eles. Então, assim, às vezes sentava lá e perguntava para poder sistematizar, até para poder argumentar porque que eu estava pedindo prorrogação de prazo, por exemplo, entendeu? Ou para argumentar porque a gente tinha feito uma escolha diferente do que tinha sido indicado no edital, quer dizer, no projeto que ganhou o edital. Aí, os relatórios, se você me disser, Lin, você tem os relatórios eu tenho. Aí, o que acontecia nos relatórios? Eu fazia o relatório, e quando eu tinha dúvida, eu sentava com eles, ou então pedia a eles, botava lá o item, eles mandavam um e-mail para mim, eu copiava, depois eu compartilhava com alguns deles, né, os mais, digamos assim, os líderes de equipe, eu compartilhava o relatório, eles liam e faziam as mudanças. Mas esse tipo de documentação, o relatório, não é a documentação que nós estamos tratando aqui. Ele é mais um documento, mas não é essa documentação que é primordial. Entendeu, meninos? O relatório é bom. Só para os alunos ouvirem, o relatório é importante, que tem que prestar conta. Mas a documentação que a gente está discutindo aqui é muito mais do que isso. Então, tem o GDD, você tem o memorial técnico, você tem a Bíblia de Arte, os especialistas que trabalham com os conteúdos também é importante documentar. Luiz Felipe, nosso aluno, ele está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que todos gostariam de fazer, mas ele fez. Professora Lin, qual a sua opinião a respeito do GDD ser extenso? No caso, existe uma quantidade exata para a quantidade de páginas? Eu vou resgatar a fala de Joselma no início da live, quando ela disse que existem diferentes modelos, né, e diferentes tipos. Eu não sei se vocês conhecem um template muito simples de um GDD que foi apresentado lá no SB Games, que é o GDD Canvas. Então, ele trabalha com o modelo Canvas e ele consegue sintetizar o GDD naquele modelo. Existem textos que diz, faça o seu GDD em apenas uma página. Eu, pessoalmente, acho que a gente não tem que se preocupar com a quantidade de páginas. Acho que a gente tem que se preocupar em descrever as etapas relativas, por exemplo, à questão do game design, né? As etapas relativas àquele processo, as dificuldades que foram encontradas, as alternativas que foram... as dificuldades encontradas, como se resolveu, né? O que saiu de aprendizagem dali. Então, isso aí depende, eu acho, muito do nível de detalhamento que o profissional consegue fazer. O que é importante? Não é a quantidade de páginas. Significa que se eu pegar, digamos, um outro game design lá, que não conhece o projeto, pega aquela documentação, ele vai ler, ele vai entender. Se ele tiver que, a partir dali, ele fazer alterações no game design daquele jogo, a partir daquele documento, ele consegue fazer intervenções. Então, dizer a quantidade de páginas, eu acho que não dá, eu não saberia dizer. Não resume o trabalho, né? Eu lhe digo que tem discussão, com texto, inclusive acadêmico, defendendo uma página. Eu uso muito com os meus alunos, porque assim, eu dou uma disciplina lá no IAC, é uma disciplina optativa sobre games. E aí eu trabalho muito com a questão da reengenharia, né? Eles fazem a reengenharia de um jogo para poder eles entenderem o processo. E depois eu trabalho com modelo. Lá não é um curso de games, tá, gente? Lá é uma disciplina que eu dou optativa de tópicos, tal, para me divertir. Aí eu uso o modelo do GDD, do Canvas, que aqui não dá, eu acho, para anexar. Tem um artigo que foi apresentado no SB Games, no track de design,
E aí, nesse artigo, ele fala, explica sobre... tá vendo? Esse menino é danado. Já botou aqui. Pois é, esse modelo é o que eu uso para os meus alunos na disciplina de tópicos, que eles não... O curso não é de desenvolvimento de jogo. É uma disciplina de tópicos que eu dou para eles entenderem. Então, tem esse modelo muito simples, mas você vai encontrar, como o Joselma falou, diferentes modelos, diferentes orientações. Então, depende muito. Eu acho que é importante a gente conhecer e a gente, a partir da necessidade, criar um modelo, por exemplo, do grupo, da empresa, né? Do desenvolvedor. Sim, eu acho que também depende do projeto, do tamanho da equipe, né? Depende de onde quer chegar com esse projeto, com esse jogo, né? Acho que depende de uma série de coisas, não simplesmente são tantas páginas e vai chegar a esse número. Depende de uma série de coisas. Por exemplo, numa Game Jam, é possível, a gente fez agora na última, com a Adriana escrevendo o GDD, ela escreveu e ela se dedicou a fazer isso, a gente escreveu bastante, mas é difícil para uma equipe que está concentrada em fazer, porque ela se destinou a fazer só isso. Então, para ela, foi a tarefa dela. Mas para uma equipe que está fazendo todas as outras tarefas, todas as outras entregas, é difícil dedicar esse tempo, oscilar em escrita e fazer o GDD. Acaba que faz um GDD mais simplificado, ou uma Game Jam de 3 dias, 72 horas. Você fazer um GDD extenso não cabe, não dá, entendeu? Então, não, nem é possível. Exatamente. Não, é possível. A Adriana fez um pouco desse trabalho. Eu tenho que dar esse crédito para ela, porque ela dedicou para fazer isso. Oi, Yara e João. Deixa eu contar um pouco sobre isso, porque isso é interessante, vocês vão gostar de ouvir. Na verdade, o GDD era um modelo enorme, viu, Jó? E eu também vi que o tempo não dá. Tá? E eu concordo com o Yara nesse aspecto. Se a equipe é de 2 pessoas, o GDD pode ser cada vez mais curto. Se ele não tiver objetivo de publicação, né? A gente fez também o projeto integrador, era eu, André e Anthony. Os meninos não queriam documentar muito. Então eu ficava ali em uma página tentando resumir aquele momento. Mas no W Game Jam, né, foi uma coisa interessante. Eu estava dizendo esse final de semana para a equipe que estava comigo trabalhando também de forma colaborativa. Não dava, naquele momento, naquelas 48 horas, as pessoas me dizerem tudo, porque elas estavam ocupadas. O que eu fazia ali? Eu sentava perto e ficava tentando captar as conversas. Olha que coisa estranha. É tipo uma tradução simultânea ou algo assim. Aí eu anotava e aí ia para outra equipe, né, lá de desenvolvimento. Elas estão fazendo o quê mesmo? Peraí, estão mexendo nisso aqui. Aí eu anotava. Depois veio Yara e a outra menina lá do roteiro. Me dá esse roteiro. E aí eu fui fazendo isso. Eu sei que é um pouco trabalhoso, mas para aquele tempo, é isso, cara. Vai ouvindo aí, vai pegando, né? E aí a gente conseguiu fazer até uma coisa bem feita. Por pouco tempo, foi bem feita. Né? E assim, não foi longo, confesso, não foi, mas a gente registrou cada momento com uma sequência lógica que deu para entender o jogo no final das contas. Mas teve essa coisa de a gente ter que sentar, sabe? Eu ficava rodando e eu amava, eu achava isso muito bacana, porque eu ficava vendo, eles trabalham assim. Então, essa coisa de, às vezes, uma pessoa ou várias pessoas fazerem tudo, gente, é uma metodologia que me interessa. Sabe? Essa coisa da divisão social da tarefa e tal, é uma coisa para se investigar. Porque essa coisa de Fordismo, Taylorismo, só basta o martelo, eu acho que é uma coisa que não te faz aprender. E aí, essa experiência da Game Jam e agora do Hackathon, no final de semana, me fez perceber isso. E eu brincava assim, você viu que agora é líder, rebaixe-se a desenvolvedor. Você rebaixa esse artista. Matheus está aqui que não me deixa mentir. Porque é interessante essa coisa do, eu vou fazer tudo para aprender um pouco de cada coisa. Pois é, essa coisa de você faz essa parte e esqueça o resto, isso para mim nunca funcionou. Eu sempre queria saber de tudo, mesmo que eu não me aprofundasse nas coisas. Não vai limitar meu conhecimento sobre as coisas não, porque eu logo vou sair não é de fininho não, é de ver mesmo. Pois é, isso é que é importante que eu acho, sabe, na área de games, essa visão sistêmica. Você não precisa ser especialista
em tudo, você vai escolher aquela área com a qual você se afina, com que você tem mais habilidade. Você vai ser expert naquilo, mas você tem que ter a visão do processo, né? Ter a visão do todo. Eu também concordo, porque é só a partir dessa concepção mais macro que você pode fazer mudanças, criar, intervir, virar a caixa, né? Pensar fora da caixa. Então, eu acho que isso que as meninas colocaram, tanto Kiara, Joselma e Adriana colocaram, da importância dessa visão colaborativa e do todo é fundamental. Eu sempre defendi isso, acredito demais nisso. E essa coisa também dessa documentação, ela ser situacional mesmo, né? Depende de cada projeto, depende do que é o objetivo, então não dá para exigir um nível de detalhamento tão grande no adiante que você leva 48 horas, mas aquilo que foi produzido ali naquela adianta tem que ser sistematizado, como a Adriana colocou, de forma que qualquer pessoa possa interagir, compreender como é que se deu o processo de desenvolvimento daquele jogo. Agora... E até mesmo seguir, né? Caso deseje seguir com o trabalho. Exatamente. Sim. Aí você pode, na verdade, trabalhar em cima daquilo ali e fazer alterações, se o código for aberto, mudar aquilo ali, fazer novas intervenções no jogo, né? Trabalhar numa perspectiva de cultura participativa, né? Que Jenks fala tanto. Ok, Lin. Oi. Acho que a gente vai caminhar agora já para o final. Pode ser? Pode ser. Eu lembro que em 2016 a gente fez um evento lá na reitoria, né? Aquele primeiro ciclo de palestras, né? Games, educação e inovação. Você estava lá, minha saudosa Marcela Minho também estava lá falando sobre gamificação. E aí na plateia surgiram algumas perguntas e sempre há essa pergunta de modo clássico. E eu vou te fazer aqui agora para a gente já encaminhar para os finalmente, né? E... na sua opinião, como é que você vê o cenário atual de jogos no Brasil? É uma pergunta 3 em 1, né? Como foi feita para você em 2016 e a gente refaz em 2020. Como é que você vê o cenário atual de jogos no Brasil? As principais dificuldades para se trabalhar aqui no Brasil com jogos? E, por fim, qual é a perspectiva aí de futuro, para o futuro próximo aí? Talvez pós-Covid? Pós-Covid está difícil eu pensar, né? Mas pós-Covid eu vou dizer que eu sempre digo isso porque é a verdade mesmo, né? A gente é bem incipiente no que se refere à indústria de games no Brasil e a Bahia especialmente, né? A gente tem crescido bastante, eu acho que a Bahia ela vem se consolidando enquanto um espaço de formação e de desenvolvimento de jogos, mas ainda é tímido e a gente encontra uma grande dificuldade que é conseguir furar o cerco e sair do nosso estado para, com raras exceções, ganhar o mundo, né? E esse é o desafio dos cursos, né? Preparar os futuros profissionais para que eles possam, mesmo estando fisicamente aqui em Salvador, ele poder atingir um mercado que não é só o mercado interno do Brasil, mas um mercado externo. É por isso que é muito importante que nesse processo de desenvolvimento vocês pensem já na internacionalização do produto, né? Então, por quê? Porque muitas vezes não mesmo a gente valorizando e desenvolvendo jogos que tragam, que enfatizem a nossa cultura, que é uma opção e é uma opção difícil, porque nem todo mundo quer esse tipo de produto, né? Termina ficando sempre naquela lógica do que é hegemônico da indústria de games, mas a gente pode se arriscar, né? A gente tem visto que as empresas que as produções denominadas indie, né, dos últimos anos, elas conseguiram alcançar um lugar, né? E elas se destacaram nesse lugar que elas escolheram. Então, é possível fazer o que a gente quer e conseguir marcar o espaço. Mas, muitas vezes, é difícil quando esse produto ele é muito voltado para nossas questões, porque ele não consegue alcançar um público fora do nosso estado, fora do nosso país. Então, um grande desafio, eu acho, é se preparar para o mercado, não temos mercado interno, é para esse mercado externo, é pensar no desenvolvimento do produto numa perspectiva da internacionalização mesmo.
nós temos uma grande lacuna, que é a questão de não ter o domínio e a familiaridade com o inglês, né? E isso termina sendo, muitas vezes, um dificultador, porque quando a gente tenta arriscar para o mercado fora, a gente precisa a gente vai ter que se expor, né? Vai ter que participar, mesmo virtualmente, através de encontros remotos, de pitches, de convencer o outro. Outro dia eu estava vendo o Felipe falar, achei tão interessante, que Felipe é do Árida, né, gente, da Oca. Sim, E ele disse que primeiro pitch que ele fez em inglês foi terrível. Ele estava lá desesperado, tal. Do segundo em diante, ele já estava, né, se sentindo mais familiarizado. Então, eu acho que uma coisa é essa, é pensar no mercado, que não trabalhar só para o mercado interno, mas pensar no mercado de forma mais ampla. O segundo aspecto é que eu acho que a gente tem que, para fortalecer, seja no Brasil ou seja na Bahia, o mercado, a indústria de games, a gente tem que estar junto, né? Foi falado muito aqui de colaboração. Então, se filiar aos grupos, aos coletivos que já existem. Então, a gente tem a Bind, a gente tem a Gama, que é a combinação da animação com os games, e se essas duas não atenderem, vamos fazer o coletivo do IFE e organizar esse coletivo de forma a buscar alternativas, a linhas de financiamento, a fazer um trabalho junto com o Sebrae. Por exemplo, o Sebrae me disse outro dia que eles não investem muito na área de games, porque eles não entendem, eles não conhecem. Então, vamos fazê-los conhecer, entender, sensibilizar para que eles possam pensar em games na Bahia. Eles já estão bastante sensíveis, mas eles ainda não conseguem fazer investimentos que ajudem a esse mercado se fortalecer. Outra coisa que eu acho importante para fortalecer esse mercado é onde está onde o povo está, certo? Eu sei que às vezes não dá, porque a gente não tem grana. Tem um encontro nacional lá em São Paulo, o BIG, que já acontece há alguns anos, que é um encontro de negócios, um encontro da indústria. Eles convidam gente de fora, eles fazem concursos. Então, participar desses concursos, divulgar o que vocês produzem, aquecer o portfólio de vocês, fazer um bom portfólio, eu acho que isso ajuda a você a se exibir mais e, de alguma forma, contribuir para fortalecer essa indústria. A gente não tem políticas voltadas para a indústria de games. A gente já não tinha. Nesse atual governo, a gente não tem nada, né? Porque o produto audiovisual, e game é um produto audiovisual, ele foi totalmente preterido, né? Assim começou finalmente a financiar jogos e também a financiar processos de formação na área de jogos, e aí, quando foi o ano passado, esse governo detonou mais uma vez tudo que está ligado à cultura. Verdade. Então, a gente não tem, infelizmente, uma política voltada para games. A gente tem a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games. Inclusive, eu queria dizer para vocês todos que, enquanto instituição formadora na área de games, vocês podem se associar à Abra Games. O Comunidades, ele é associado à Abra Games desde que ele existe, mesmo antes dele ter o curso. E como instituição de ensino, a gente não paga para ser associado. Muda alguma coisa ali? Não muda, mas pelo menos eles sabem da existência. O menino teve aqui, que é da presidência da Abra Games, e eu falei isso para ele, você tem que divulgar isso para que as instituições na Bahia de ensino, que temos muitas hoje, elas possam se associar. Porque quanto mais instituições no Nordeste tiverem associadas à Abra Games, mais eles vão prestar atenção na gente. Porque hoje a Abra Games, ela pensa para o Sul e Sudeste. A gente é preterido, com exceção de Pernambuco, né, que é a minha inveja branca, mas a gente termina sendo preterido. Então, uma forma também de tensionar esse mercado e fazer a diferença é a gente, enquanto instituição formadora, se associar a essa Abra Games para que eles saibam que existe na Bahia tantas instituições que estão formando. Então, a gente, na hora de pensar, de fazer as negociações, de pensar em ações e políticas, a gente tem que lembrar desse povo lá, né? Então, eu acho, França, assim, de maneira geral, o que é que eu penso, né, é realmente ter uma postura mais agressiva no que se refere a não olhar só para o nosso umbigo, mas produzir para fora, pensar, estar perto de organizações como a própria Abra Games, como os coletivos locais, para fortalecer o segmento. E um grupo que tem voz, ele consegue barganhar, né, mais coisas, ele consegue se posicionar.
infelizmente, não tem uma visão muito além disso, né? E agora, nesse momento, com o corona, a gente sabe que cresceu bastante o número de pessoas que está jogando, inclusive a gente, professor, que está jogando agora, né? Quer dizer, alguns está jogando, isso é bom, porque a gente joga também para se distrair, mas o que virá depois, né, nessa indústria, que também vai ser totalmente fragilizada diante desse momento. Eu não consigo pensar o futuro, né? Mas eu acho que esses aspectos que eu pontuei talvez ajude a gente ter uma consolidação, trilhar um caminho. A gente já está nisso há bastante tempo e sabe que há muito tempo a gente vem tentando ocupar esse lugar, né? Mas eu acho que a gente termina, muitos desistiram no meio do caminho, desde que eu me entendo por gente nessa discussão aí e nessa indústria. Muitas empresas começaram com muito gás e desapareceram porque não conseguem sobreviver, né? A gente sabe o censo, tanto o censo que a gente fez aqui na Bahia, quanto o censo nacional, ele aponta que muitas empresas, para sobreviver, elas não vivem só de desenvolvimento de games, porque não consegue dar, não tem um mercado específico, né? Então, eu acho que as questões são essas: pensar em produtos para internacionalizar, quer trabalhar valorizando sua cultura, ótimo, mas saiba que a dor e a delícia, porque o povo vai chegar na hora do investidor, vai virar para você e vai dizer assim, mas esse jogo não vai interessar ao público. E você tem que ter clareza de que é verdade, Pernambuco sempre na nossa frente, ter clareza de que é aquilo que você quer e vai investir naquilo. E essa questão de se juntar aos coletivos, de se fazer visível. Eu acho que o curso de vocês ele faz bem isso, ele se torna visível. Mas eu acho que ele tem que se tornar visível também para aquelas pessoas que, de alguma forma, para as instituições que, de alguma forma, podem vir a contribuir. A Abra Games, o próprio Sebrae, a própria... as agências de fomento, que agora não tem mais agência de fomento, acabaram com tudo, mas não posso nem falar de agência de fomento. Não sei nem mais o que falar. Gente, não tem mais nada. É verdade. Agora é só sobre Covid. Eu acho assim que a gente tinha que criar uma dinâmica, por exemplo, que eu acho que é importante, até já falei com o Luiz, mas a gente não conseguiu fazer. Já que temos tantos cursos aqui na Bahia, em Salvador, a gente tinha que criar um ciclo de reunião desses coordenadores para pensar juntos no acompanhamento desses egressos, para onde vão esses egressos, porque eu fico preocupada. Eu acho bom, mas já tem muito. Sim. Né? Então, assim, esses egressos... Aí, pronto, faz uma live com os coordenadores, Luiz. Ótimo! Amei. Essa é uma live boa, gente, porque vamos pensar o que eles estão fazendo, como é que eles estão pensando nas estratégias de acompanhar esses regressos, porque senão é muita gente saindo, e aí? Né? A gente tem esse compromisso também. Eu acho que vocês deviam... Olha, eu já dando ideia, a pessoa se mete na vida alheia. Tem um povo lá daquele curso de jogos, que foi o primeiro no IFE, lá no Rio, que eu acho que era legal convidar, para eles falarem, até nessa live me convidem para ouvir. Que eu acho que é legal fazer com a experiência deles, né? Eu acho que é importante pensar como fazer isso. E em relação a Abra Games, se vocês precisarem, posso passar o contato, o menino é um docinho. Eu já tinha dito isso para ele. Acho que é importante ter lá no curso de vocês o selo, como a gente tem lá no Comunidades, filiada à Abra Games. Pode não significar nada, porque não significou muito durante esses anos, mas toda vez que eu vou falar, eu digo, é filiada à Abra Games. Por quê? Porque, ou bem ou mal, o Torto Elejado é a associação que representa a indústria de games no Brasil. É verdade. E quanto mais instituições se associam, mais forte se torna a associação. A verdade é essa. É uma ajuda mútua aí. Duas coisas. Uma, a Adriana Vieira, ela está querendo fazer uma ponderação, mas antes dela fazer a ponderação, eu queria só deixar registrado aqui que a gente... já quando o aluno entra no curso, a gente faz essa provocação de que as produções que eles fazem não é para ter nota, né? Não é para ter um número no seu histórico da graduação, mas sim é a construção de uma carreira, é construção de portfólio, é uma construção exatamente.
ávida para poder entrar no mercado. E você não entra no mercado só quando você sai da faculdade. Você entra no mercado pela sua potência. Então, esqueçam de nota. Se eu posso dar um recado aqui e se eu posso indicar para os que estão começando, esqueçam de nota. Pensem que vocês estão sendo formados para serem profissionais, para entrar no mercado. Então, é agora quando vocês entram na faculdade, que esse pensamento tem que ser instalado. É isso que eu posso dizer. E aí eu passo a fala e eu para a Adriana. Eu acho que é isso aí mesmo, é exatamente isso que você falou, Yara. Oi, Lin, tem uma coisa que eu te falei, eu me lembro que na época eu estava em Santo Amaro, eu entrei no ônibus e comecei a te escrever no privado, tá? Eu reconheço essa importância, que isso é um futuro, né? A coisa do desenvolvimento do produto para fora. Mas eu tenho uma grande preocupação, Lin, com o interior, sabe? Eu acho que a gente precisa também interiorizar essas coisas, e interiorizar significa trazer a galera, né, que faz isso no interior e que muitas vezes não é nem reconhecido, sabe? E aí, essa coisa toda parte por... O cara não está num curso, o cara não está filiado, né, e etc., mas ele está lá timidamente desenvolvendo, envolvendo estudantes, falando de temas interessantes, e essa interiorização, para mim, não aconteceu. Eu acredito no local antes de expandir para o global. Eu gosto de números, eu gosto de métricas, quem não gosta, né? Mas eu acho que a gente também tem que fazer um caminho reverso, que é o caminho... O que é que tem lá em Barreiras? O que é que tem lá em Santo Antônio de Jesus? O que é que tem lá sei lá, em qualquer lugar, Porto Seguro, né? Que ali é uma coisa frutífera, dada a cultura e etc, né? Então, assim, essas coisas me incomodam bastante. E aí, quando o pessoal fala, eu quero colocar meu jogo nos Estados Unidos, eu quero trabalhar no Canadá, passei um semestre ouvindo isso com os meninos de jogos, né? A verdade é que eles querem. Eu fico, meu Deus, e aqui do lado? E aqui do lado, onde eu tô precisando? É o sonho americano, Adriana. Pois é, Franci, mas bulufas, sabe? Então, o inglês é uma rejeição, ninguém me diga que não é, mas existem várias ferramentas hoje para a gente tratar disso. Falei várias vezes aí essa semana que hoje o que não falta é ferramenta. Mas a minha preocupação é uma preocupação local, de desenvolvimento local, né? Desenvolvimento da Bahia e de cidades baianas enquanto produtoras de jogos. Vocês não sabem, mas o interior é frutífero demais. Eu boto lá os meninos para fazer jogos e eles não são da computação e fazem jogos. Então, assim, eu pegava o menino de eletromecânica e ele fazia jogo. Eu pegava o menino do Proeja e ele fazia jogo. Sem saber nada de código. Nada. Exatamente nada. Então, assim, eu tenho essa coisa toda, né, em relação à Bahia, ao interior da Bahia. Eu acho que eu queria sugerir isso na fala da Linha, ela acabou sendo mais rápida no pensamento. Eu acho que a gente tem que reunir estas pessoas que desenvolvem. A gente pode começar pelos coordenadores, mas o Luiz, por exemplo, pode fazer um chamado para outras pessoas no interior dos IFBAs, né, que fazem jogos, mas não estão em curso de jogos. A gente reúne essa galera de forma organizada e começa a conversar. Eu não participo nem de filiação de jogos e tal, eu faço uma coisa muito independente, mas eu faço parte também de filiações que funcionam assim. Então, por exemplo, comitê de ética na Bahia. As pessoas se reúnem para falar disso na Bahia. A gente está precisando reunir a Bahia, e não é só Salvador, para falar de jogos, não é? E aí, quando eu reúno a Bahia, eu reúno essas pessoas que fazem jogos, mas não estão ligadas a jogos. E no sentido estrito da palavra. Porque se eu falar no sentido lato, a pessoa está ligada assim. Ela respira jogo, né? Santo Amaro respira jogo desde 2010. Luiz Gustavo vai para a prova e não mente, começou sem entender nada e hoje é um cara assim, respeitado, né? No BIND, se for falar errado, e etc. Então, enfim, o que eu quero dizer é isso, é essa minha manifestação, e é como você também deu um salto para a coisa de associar jogos à psicologia. Eu li algumas coisas suas, algumas palavras diferentes. A Jéssica, que foi minha aluna, eu não sei se ainda continua como sua orientanda, mas foi. Esse é meu coração, pois é. E aí, esse movimento com a psicologia, sabe? A gente está precisando. Então, se isso chegar
na coisa toda com a Bahia, aí a gente ganha força ali. Porque a coisa da psicologia, como entender isso através do jogo, rapaz, isso dá pano pra manga até o eterno da vida. Tchau, beijo, era isso. Só mais uma coisa que Lynn falou também, sobre estar nos lugares e ter essa troca. Esse lugar que a gente está construindo, galera, que vocês que estão aí, prestem atenção, esses lugares que a gente está construindo, essas lives, esses trabalhos que a gente tem feito, também é lugar de se mostrar. Eu não sei se vocês observaram aí no chat, teve um encontro aí de outras pessoas que estão trocando conversa. Então, se façam presente, bota a cara no sol, estejam presentes nos lugares, porque é assim que você vai ser visto. Quem não é Não visto adianta não é ficar... né? Exatamente. Isso. Você ficar na frente do seu computador sem fazer as coisas, não adianta. Sem se mostrar, não adianta produzir sem mostrar o que está produzindo. Aí já está Então, se isso é mostrando uma aí. coisa que o professor Cléo disse, que ele botou no grupo, acho que foi dos alunos, que lembrando que o mesmo tempo que você gasta não fazendo nada é igual ao fazendo alguma coisa. Exatamente. Perfeito. Sim. Agora, professor Como eu Luiz não tenho o Machado perfil de quer contemplar falar. o horizonte, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não sei contemplar o horizonte. Cadê o professor Luiz Machado? Ele queria falar. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Caio aí aparecendo, Laura também. Muito bem, isso mesmo. Eu sempre faço uma analogia com mim, né? Comparando-a com Claudete lá do CPD. Eu até coloquei no bate-papo, né? Que Claudete, né, é uma referência, né, na área de redes e Linha é a nossa referência na área de jogos, né? Então, quem seguiu, né, Jó, para essa linha de ou redes ou jogos, ou passou, ou foi orientando o bolsista de Linha ou de Claudete, né? Então, isso é muito bacana, né? Essa analogia que eu faço. A segunda coisa que eu queria colocar, né, Jossama já tinha ali dado essa sugestão da gente tentar se reunir com os coordenadores e entrar em contato com o IFRJ, que foi o primeiro Instituto Federal, né, a abrir um curso de jogos, né? Você lembra, né, Jó, que você tinha comentado alguma coisa? E aí a gente entrou em contato. Foi em 2014 que a gente fez contato. Trouxe ele para cá, para aquele evento do Conep. Isso, exatamente. E aí, essa semana, a gente conversando, aí eu entrei em contato que André Brasil não é mais o coordenador. E aí a gente está tentando, né? E aí eu vou falar com você, claro, né? Com outros professores também. A gente está tentando para a próxima semana ver se reúne pelo menos o IFRJ e Mato Grosso, né? Que tem os cursos de jogos digitais, né? Para a gente fazer uma roda de conversa e conversar, na verdade, né? Como é que é a questão do mercado, em seus estados. Luiz. Isso, entendeu? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bem, e por fim, né, eu sempre brinco quando o professor Adriana Vieira fala aí, né, essa coisa que não precisa do programador, aí eu tenho que discordar dela, né, porque até as ferramentas tipo Scratch, entre outras, em que de fato você não precisa colocar linha de código para desenvolver jogos mais simples, mas por trás daquilo existe toda uma programação que foi desenvolvida justamente para as pessoas não terem esse trabalho, né? Essas pessoas de outras áreas, né? Não desenvolverem. Então, na verdade, há programação sim, só que não de uma forma, né, de uma forma implícita, né? Mas há sim programação, não tem como, não existe. E de fato, quando a gente quiser desenvolver jogos assim mais complexos, que realmente envolvam a física, que envolvam realmente colisões, também não tem saída. E tem que ir para o código, não tem jeito. Era só isso. Mais uma vez, Lin, muito obrigado. Obrigado aos professores, Yara, França e Joselma. Foi excelente essa live, e está gravada, né? Parabéns para vocês. Eu quero agradecer, foi muito massa, eu fiquei super feliz, acho que esse bate-papo foi bem dinâmico, né? Isso que é legal, porque não foi uma coisa parada, tanto a gente aqui tentando acompanhar o que está acontecendo no chat, responder e também dar conta aqui dessa coisa da imagem e tal, então eu gostei muito. Fiquei muito feliz, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês, toda vez que vocês me chamam, eu sempre priorizo, né? Então é um prazer, estou sempre disponível. Pelas questões que eu já coloquei, não vou repetir pela terceira vez, mas vocês já sabem. Então, parabéns pela forma como vocês estão conduzindo o curso, pelas iniciativas, por essas estratégias que vocês criam
mesmo durante o caos, né, de manter o vínculo com os alunos e criar espaços de formação. Então, estou super feliz por vocês e fico feliz porque, com esse meu histórico, não é porque eu não seja IFBA que eu não me sinto feliz com o que o IFBA faz. Eu me sinto feliz e me sinto representada, porque, para além de eu ser o NEB, de eu ser UFBA, eu sou apaixonada pela causa, né? Então, quem me conhece sabe. Então, não importa se seja a UFBA, seja o NEB, se seja o IFBA. O importante é que a gente possa, junto, estar criando e fortalecendo esse espaço na área de games, seja para a indústria, seja para a pesquisa, seja para o ensino. E eu fico feliz que a gente esteja crescendo e que vocês estejam fazendo um bom trabalho, porque não adianta também crescer sem fazer um bom trabalho, né? Então, eu continuo tirando o chapéu para vocês do IFBA, especialmente. O IFBA faz parte da minha vida, não sei se vocês... Eu sempre digo isso quando eu vou falar, né? Porque meus irmãos todos estudaram no IFBA, menos eu que fui rejeitada. E me envolvi com pessoas do IFBA. Então, a minha vida e o IFBA é uma coisa só. Mas, assim, acho muito importante o trabalho que vocês fazem, então, parabéns. Eu gostei muito de estar aqui, espero de alguma... Estava preocupada, falava para Luiz, mas Luiz, o que é que eu vou falar lá, Luiz, sobre isso? Você me bota em umas coisas. Mas foi bem legal, porque eu tanto pude pensar sobre coisas que vocês falaram, pude ver coisas interessantes e saber mais, né, sobre o que vocês estão fazendo e também me sentir, de alguma forma, dando a minha contribuição. E aí, só retomando essa relação, porque, assim, games é uma área, eu sempre digo isso, né, de interface. Então, com a psicologia é a minha outra paixão, né? Então, eu realmente tenho feito algumas reflexões sobre a questão da psicologia, porque não só para as questões cognitivas, mas para as questões ligadas à subjetividade. Então, acho que a gente, quem trabalha com games, pode fazer relação com várias áreas, né? Então, a depender do nosso interesse, da nossa imersão. É isso, eu não vou querer ficar falando, gente, que é tanta coisa para a gente falar, mas obrigado, e eu espero ser convidada como ouvinte para a live dos coordenadores. Mas eu acho que tem que fazer uma live com os coordenadores locais, porque também é importante. É importante ver o que é que está sendo feito e como a gente pode se unir, né? Para tentar atender a questão que Francis persegue. Como a gente pode mudar isso, né? Eu acho que juntos a gente consegue. Lin, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Já extrapolou o horário aqui, passou de uma forma gostosa. E eu nem percebi, já são 15 para as 10. Gente, olha... Minha primeira experiência com live, amei, né? Não, então... não é possível. Deixa eu só falar uma coisa, e olha que eu não fiz uma pergunta capciosa, que é sobre processo criativo e roteiro. A gente faz uma outra live sobre isso. Pronto, fechado. Pois é. Você fica devendo, viu, Proiara? Estamos trabalhando com isso, que aí ele vai trabalhar bastante essa discussão de roteiro e criatividade. Maravilha! Então vamos conversar para produzir essa live aí sobre roteiro e processo criativo. Tá bom? Sim. Mas muito obrigada. Eu quero aprender. É uma honra estar com você. Muito obrigada, gente. Para mim também é um prazer muito grande. Antes de fechar mesmo, eu queria só lembrar que ao que está participando que a gente tem programação ao longo da semana, outras amanhã. Não, amanhã não temos, que é feriado, né? Exatamente. Mas quarta-feira nós temos uma live falando sobre direito do consumidor e vamos tratar certamente sobre direito do consumidor no contexto que a gente está vivendo, com o e-commerce a todo vapor, né? Na quinta-feira, nós vamos ter um bate-papo com analistas políticos sobre campanha política no pós-pandemia. Tem um pessoal aí que trabalha com pesquisa política já há 15, 20 anos. É um pessoal realmente assim, bem experiente. Tem gente que vai participar que tem experiência, inclusive, em campanhas políticas de presidente fora do país. Então, vai ser às 19 horas. Na sexta-feira, nós temos um bate-papo sobre gamificação às 10 da manhã e outro bate-papo às 17 horas, também tratando sobre gamificação, mas é uma discussão sobre projetos de pesquisa no âmbito do ProfEPT, que é o programa de pós-graduação, que eu sou professora. Então, os dois pesquisadores que vão falar são justamente orientando os meus, e um, inclusive, é professor de matemática do Estado, do CEPTIC,
e deve defender ainda esse ano um trabalho que ele vai precisar desenvolver justamente à distância, porque a gente está na quarentena, a gente não tem perspectiva de reorganizar as coisas até que ele chegue no prazo de defender. E o que mais essa semana? Acho que só, né? Tá Aí na recheada, semana que vem viu? outras coisas. Acho que sim. Gente, muito obrigada pela participação de todos aí, pelas Valeu, perguntas. galera. Enfim, foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Beijo galera, para pela todos e presença. todas. E Tchau, vamos gente. para Obrigada. as Beijo próximas. para vocês. Valeu, Linho. Um abraço. Beijo, Linho. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, Luiz. Beijo para todos. Estou aqui, fechei, já encerrei a gravação. É por isso que eu deixei você fechar. Beijo, pessoal. Beijão mesmo. Foi muito interessante, foi muito bom. Muito legal mesmo. E leve, né? Foi leve, né, Jocel? Sim, mas todas estão sendo. Eu estou adorando isso. Esse momento pós Jornal Nacional massa. A gente pode falar o que... Podemos falar o que quiser, né? Cadê Vieira? Cadê Vieira? Ô Vieira, me ajude. Ajude minha profissão. Vocês ficam aí brincando, eu tô aqui documentando um negócio. O pessoal quer saber a programação das lives. A gente tem página no Facebook do curso e do campus, no Instagram. Aliás, o Instagram do curso foi reativado hoje e vai bombar. Inclusive, estou querendo aqui candidatos, alunos, a me ajudarem a tornar o nosso Instagram top trends, viu? Que massa. Maravilha. Agora, Jocel, Rafael esse aí. aspecto, essa coisa do processo criativo e roteiro, eu conheço o Vitor, né? Que fez pesquisa com roteiro, dramaturgia, né? Dramaturgia de jogos digitais. E eu posso chamar ele para dar uma palavrinha. Ótimo. E sabe quem podia também participar? Maurício. Maurício, nosso técnico de audiovisual. Sim. Ele fez também? E também, Jó, quem poderia ajudar a Yara nisso, que é muito bom, é o próprio Felipe, né, que a gente tem contato, a gente pode falar com ele, não sei se a Yara tem contato com o Felipe, do Jaguari, né, entendeu? Não, tenho contato com o Vitor. Pronto, então eu e o Jocelyn vai buscar e vai colocar para você falar com ele, viu? Porque ele já trabalha há mais de 10 anos, entendeu? Ele trabalha com a parte de roteiro mesmo, entendeu? Sim. E a gente pode pedir para eles falarem sobre o processo criativo deles, incluindo, enfatizando o aspecto do roteiro, né? Exato. Gente, beijo. Muito feriado amanhã pra vocês. Mas eu tô indo, viu? Eu tô cansado. Tchau, beijo. Não, gente, Yara, lembre pra quarta-feira, amanhã não, falar com o Paula Ribeiro. Você lembra que ele procurou a gente? Não. Não falei com você, não? Paula Ribeiro. Cineasta. Não, falou não. Bom, guarda aí esse nome. Quer dizer, me ajudar a lembrar, né? Ave Maria, o que corretor é esse? Fala comigo no privado do Zapo, mas é Zap, viu? Tá bom, gente. Tchau, gente. Tchau. Jó? Oi. Essa postagem não entrou, né, no Insta. Está precisando fazer um negócio. Eu publiquei agora, quer dizer, no início, né? Que postagem? Esse card da linha. Live. Pois porque eu tô querendo a senha, porque aí a senha tem que ficar comigo, com você também. Porque quando um não tá atento, o outro tá. Isso. Eu, na verdade, publiquei agora, mas é porque ela foi publicada bem no período que eu estava no Hackathon. Aí eu não vi todas as mensagens do grupo, entendeu? Aí é complicado ficar acompanhando tudo. Aí eu vi, marquei a Lin, e o Facebook estava. Você colocou nos dois Facebooks, de jogos digitais e o normal, né? O
do campus. Mas no Insta não tava, não. Eu coloquei agora. Mas tudo bem, não faz mal, não.